E aí, galerinha, só na boa? Vamos dar início agora a um capítulo novo, o capítulo número 4, que vai trabalhar sobre o conteúdo de circunferência. Dica para você: acesse o QR Code aqui em cima, tá? Na página 72, assista a videoaula SAS, que lá você vai ter também bastante informação sobre esse capítulo. Tudo bem? Assim que você tiver alguma dúvida, confere também esse material aqui disponível na sua plataforma. Você pode acessar através do QR Code ou através do próprio site lá do SAS, tá ok? Bom, esse capítulo vai falar sobre circunferência, tá certo? Então a gente vai trabalhar o que é uma circunferência, quais são os elementos de uma circunferência. O objetivo dessa aula é a gente desenvolver da página 72 até a página 76. Então, por favor, pega o seu material, tá ok? Deixa o seu livro aí, fica preparado também com um lápis e uma borracha para você fazer alguma anotação ou desenvolver as atividades, tá certo? Na página número 72, ele traz um texto que diz assim, ó, onde a roda foi inventada e por que demoramos tanto para criá-la, tá ok? Então você vai ler esse texto aí depois com algum tempo, vai dar uma pausa no vídeo, vai ler esse texto aí e vai descobrir que a roda ela não foi inventada assim de uma hora para outra, existiam várias e várias coisas que foram inventadas antes da roda, mas chegou um determinado tempo aí que o homem ele se sentiu nessa necessidade, tá ok? E a criação da roda, todos nós sabemos, né, foi um grande avanço e nos ajuda até nos dias de hoje e como nos ajuda nos dias de hoje, tá ok? No finalzinho do texto, né, você vai ver, tá falando assim, ó, não sabemos exatamente onde ou quem inventou o primeiro, mas, segundo evidências arqueológicas, a roda começou a ser usada rapidamente na Eurásia e no Oriente Médio. Há uma explosão de evidências arqueológicas de veículos com rodas a partir de 3400 a.C., que é aquilo que a gente assiste lá nos Flintstones, né? Aquele carrinho que o motor, na verdade, é o próprio Fred que fica correndo para se locomover. Também tem uma ilustração bem interessante aqui, né? Um homenzinho lá de muito tempo atrás, deslizando aí sobre a montanha, sobre a roda e aí verificando que ela com certeza vai rodar muito mais rápido devido à sua forma, tá certo? Para a gente ilustrar um pouquinho isso aí, ó, eu trouxe para vocês esse joguinho aqui, tá? Que fala roda redonda versus roda quadrada. Quem chega primeiro do outro lado? Então nós temos dois veículos aqui, um veículo laranja com uma roda redondinha, bonitinha, e um veículo roxinho aqui com uma roda quadrada, tá ok? Você deve estar imaginando aí como é que vai ser essa corrida, né? Quem vai chegar primeiro e com certeza, sem dúvida alguma, o carrinho laranja vai chegar primeiro. Eita, deu até problema ali no carrinho roxo, tá ok? Então diz assim, ó, o que seria de nós se não tivéssemos o pneu? O pneu já é um exemplo, né, dessa evolução que nós tivemos durante o tempo, lá do início da roda, né, a questão da pedra, fazer ela ficar redonda, e o pneu já é uma tecnologia bem mais adiante que nós temos hoje, tá ok? Mas a roda foi inventada ou foi descoberta? Aí ele colocou aqui, ó, troncos de árvores, pedras rolando e etc. Talvez isso é o que deu ao homem uma ideia de como seria útil ter objetos naquele formato, né? No formato redondo aí. Os troncos das árvores já têm esse formato, se cortados, é claro, né? Ele vai conseguir rodar. As pedras rolando, né? Talvez já deu a ideia para o homem, opa, peraí, eu consigo desenvolver alguma coisa que vai se deslocar muito mais rápido do que o formato quadrado. E com base nisso, lá no nosso livro, a gente consegue responder o a primeira questão lá na página 73. Está dizendo assim, ó, pense e cite pelo menos 3 elementos da natureza que poderiam ter sugerido a ideia da roda para os primeiros seres humanos. Então, o que a gente pode colocar aí como resposta, tá? Que nos dá a ideia, né, de que o homem utilizou para criar, né, o elemento da roda. Então você pode se basear em vários elementos aí da natureza, por exemplo, o Sol, né? Quando o homem olha para o Sol, vê aquele formato redondo, pode ser uma lua, no caso a lua cheia, né, galera?
porque nós temos vários momentos aí da Lua, mas a Lua cheia nos dá a ideia de roda. E aí eu creio que o mais interessante que você pode ter pensado aí, né, que são as próprias formas da natureza que possuem o formato redondo, né? Por exemplo, você pega uma fruta, ao cair da árvore, né, dependendo do terreno onde essa árvore está, ela vai rolar durante um determinado tempo. Você pega aí um pé de laranja, um pé de limão, tá ok? Essa fruta, no caso, quando ela cai no chão, ela vai se deslocar durante um determinado tempo devido à sua forma arredondada, né? Talvez se não fosse essa forma, ou frutas que não têm essa forma não vão se deslocar dessa maneira. Uma melancia, por exemplo, né? Você vai girando a melancia aí no chão, já vai dar essa ideia para o homem de criar algo nesse formato. E aí, dando continuidade aí nesse conteúdo, na página 73 está dizendo a circunferência e os seus elementos. Você sabe qual é a diferença entre um círculo e uma circunferência? São palavras bem parecidas, né? Então, nesse momento agora, é o momento da gente diferenciar essas duas coisas e você não se confundir, tá ok? Para te ajudar a entender isso aí, eu gosto daquele exemplo da pizza com borda recheada, tá ok? Água na boca aí, né? Então, a pizza com borda recheada vai ajudar muito bem você a diferenciar o que é uma circunferência e o que é um círculo, tá? Quando eu falo de círculo, o livro diz aqui, ó, o círculo é formado por um contorno circular e a sua região interna. Então, fazendo um paralelo aí, é a própria pizza inteira. Então, quando eu falo de círculo, é a pizza inteira, tudo que tem dentro da pizza, no meio dela, inclusive a borda recheada, tá certo? E ao contorno é dado o nome de circunferência, ou seja, lá na pizza, quem que é a circunferência? Só é a borda recheada. Então você imagina você tirando toda a parte interna da pizza, vai sobrar o quê? Só o contorno, só a borda recheada, aquela bordinha com catupiry. Aquilo ali nos dá a ideia do que é uma circunferência. Beleza pura? Aqui embaixo você tem algumas imagens, ó, o arco de uma cesta de basquete, o brinco de argola e o arco para fazer bolhas de sabão. São exemplos de objetos que lembram uma circunferência. A gente tem muita coisa aí, né? O bambolê, por exemplo, aquele que você coloca na cintura. Deus do céu, nunca consegui girar aquele troço, mas é um exemplo no caso de circunferência, tá certo? Você tem alguns exercícios para você desenvolver, mas antes de desenvolver esses exercícios, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, outras atividades bem legais que vão ajudar a gente a definir bem esse conteúdo. Então, nessa aula nós aprenderemos, tá, a definir e entender o conceito de circunferências. Acabamos de falar sobre isso, o que é uma circunferência, né? Igualamos ela à ideia de ser a borda recheada da pizza. A gente também vai identificar os elementos de uma circunferência. A circunferência tem alguns elementos muito importantes. E também saber identificar as posições relativas de um ponto e circunferência. De ponto e circunferência, tá? Essas três coisinhas aqui são os tópicos dessa nossa aulinha de hoje, tá ok? Dá uma olhadinha aqui, ó. Realize a seguinte experiência. Amarra-se a ponta de um cordão num prego enfiado numa folha de papel e a outra ponta um lápis. A seguir, movimenta-se o lápis mantendo a linha esticada. Bom, essa experiência aqui, ó, eu já vi acontecer na real, na prática, com a profissão do pedreiro, por exemplo. Quando ele quer fazer algo circular no chão, né, ou até mesmo em alguns livros contando, né, que os egípcios também tinham muita ideia parecida com essa, enfiavam uma estaca de madeira no chão, amarravam uma corda, né, no caso, nessa estaca que estava fixada, esticava ela, e aí lá na outra ponta colocava algo pontiagudo, né, uma outra madeira, e deixava bem esticadinha e ia fazendo um movimento circular. Com isso, a figura formada era uma circunferência perfeita, tá ok? Os engenhos de antigamente também, né, se você estudou em história, os engenhos onde colocavam os boizinhos ali para ficar girando, para conseguir moer a cana, também tem essa mesma ideia. Então, olha só, está dizendo aqui para pegar e arrastar o lápis. Dá uma olhadinha aqui, ó, o lápisinho roxo. Vou posicionar aqui, segurei e vou começar a arrastar como se tivesse esticadinho. Ó. Quando eu começo a fazer isso, vamos imaginar lá o exemplo que eu dei para você, os egípcios, né? Esticou a corda, esticou toda ela, colocou a ponta lá do outro lado e começou a arrastar. O que vai começar a fazer no chão? Vai
começar a fazer essa linha aí, ó, tá certo? Então, arrastando, 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 os engenhos também que eu dei como exemplo, ó, o boizinho, né? Se ele andar sempre na mesma posição, ele vai acabar fazendo essa volta completa, tá certo? Essa voltinha completa nos dá a ideia, então, de circunferência. Qual é a propriedade que você verificou? Dá uma olhada aí, ó. Ele pergunta, foi a distância do lápis AO é sempre a mesma? A distância desse lápis aqui até o ponto O, que é esse ponto aqui, sempre se mantém a mesma? Dá uma olhada, ó. Se tiver bem esticadinho, a gente pode afirmar que isso é verdadeiro, né? Se tiver sempre esticadinho, verdadeiro, vai manter a mesma distância. O está localizado no centro da curva. Aqui eu tenho uma curva. O O está bem no centro. Então, como a gente manteve isso aqui esticado, sempre o O se manteve no centro. Portanto, as duas respostas estão corretas. Eu vou marcar uma aqui, ó. Muito bem, as duas respostas estão corretas. Note que todos os pontos da curva azul possuem a propriedade de equidistar do ponto O. Essa palavrinha é importante, ó. Equidistar significa distar igualmente de dois pontos ou mais pontos. Equidistar, equidistância, né? Significa a mesma distância. O equi aparece muito na matemática, né? Equilátero, equidistante, equivalor. Então, essa palavrinha é importante, tá? Para o conteúdo de circunferência, então, equidistar quer dizer o seguinte, que todos esses pontos que foram criados aqui, ó, estão a uma mesma distância do ponto central. Quando isso acontece, eu crio uma circunferência, beleza? Anota esse nomezinho aí, ele é importante para você. Continuando aqui, ó, está dizendo assim, o conjunto de todos os pontos de uma circunferência estão à mesma distância de um ponto fixo. Foi o que a gente acabou de falar. Tem aqui uma circunferência bonitona, tá certo? Que são isso aqui, e aqui são os pontos P. Se eu giro isso aqui e vou marcando vários pontos, esses pontos vão estar sempre a uma mesma distância. E aí a gente começa a determinar alguns elementos, tá certo? Gostaria que você prestasse atenção lá no livro, ó, já pulando isso aqui, depois você vai desenvolver o dialogar e conhecer, tá? Começam a trabalhar alguns elementos que estão aqui na página 74, que são ele, ó, raio, corda, diâmetro e arco. Então eu vou voltar para a minha aulinha lá, tá? Naquele outro aplicativo, eu vou conseguir definir todos esses elementos e aí você vai conseguir desenvolver a questão número 2 com mais facilidade. Então voltando para cá, ó, vou mover isso aqui, ó. Toda vez que eu movo, tá ok? O que está acontecendo? Ó, o ponto O está fixo, tem o ponto P que vai se movimentando e surgiu aqui, ó, uma letrinha R, tá certo? Chamamos a distância constante de raio e o ponto fixo a um ponto fixo, né? Equidistante de todos os pontos da circunferência de centro, tá? Então, quem é o raio? O raio é daqui, do ponto O, até o ponto P. Então, essa distância aqui, que é sempre fixa, nós chamamos de raio, tá certo? Chamamos de centro o ponto O, isso aqui é o nosso centro da circunferência, e aqui são todos os pontos da circunferência, né? Esse pontozinho P aqui são todos os pontos da circunferência. Continuando, um pouquinho mais de conceito para a gente, ó. Está dizendo aqui, marque um ponto P no plano acima, tal que o tamanho do segmento OP, ou seja, vai sair do centro e vai até o ponto P, aí aqui dentro do parênteses, ó, a distância do ponto O até o ponto P seja maior que o raio R, OB. Então, o raio já está aqui, ó, do O, OB não, OA. O do O até o A é o raio. Ele quer que a gente marque um ponto, tá? No plano acima, tal que o tamanho desse segmento seja maior do que o raio. Tem várias maneiras de eu marcar esse ponto. Ó, eu posso marcar esse ponto aqui dentro, ficou vermelhinho ali dentro. Posso marcar esse ponto em cima da circunferência ou posso marcar esse ponto aqui fora. Como o exercício pediu para marcar uma distância que seja maior do que o raio, se eu marcar aqui, ó, vou acertar a questão, tá certo? A circunferência é uma curva aberta ou fechada? Então, no caso, a circunferência ela é uma curvinha fechada, tá? Ela tem início aqui e vai até o mesmo ponto. Então, ela é uma curva fechada. Você pode afirmar que o ponto P que a gente marcou ali, ó, está numa região exterior à circunferência
ou o ponto P está numa região interior da circunferência? Bem simples, né, galera? A parte interna é que está dentro do contorno, dentro da curva. A parte externa é que está fora do contorno. Portanto, esse ponto P aqui, ó, está na região exterior. Muito bem, acertamos. Agora ele pede, marque um ponto P no plano acima, tal que o tamanho do segmento OP, distância do ponto O até o ponto P, seja menor que o raio. Vou lá, vamos arrastar de novo. Ó. Peguei o ponto P, vou jogar ele aqui para dentro. Ó. Toda região interna é menor do que o raio, tá vendo? Ó, vou direcionando aqui, ó. Se eu chego aqui é igual ao raio, se eu venho para cá é menor do que o raio. Então vou marcar um ponto bem aqui, ó. Acertei na mosca. E aí está dizendo a questão número 3 aqui. Você pode afirmar que o ponto P está numa região exterior ou que está numa região interior? Interior dessa vez, tá certo? E por último, marque um ponto P no plano acima, tal que o segmento OP, que vai formar, ou seja, do O até o ponto P, essa distância, seja igual ao raio. Vamos pegar o ponto P aqui agora, já que eu quero que seja igual ao raio, como se fosse isso aqui, tá vendo? Ó? Mas não precisa ser necessariamente bem aqui, tá? Você pode marcar em qualquer outro ponto, ó, que esteja em cima da circunferência, ó, quando ela fica vermelhinha, tá vendo? Qualquer ponto que eu marcar aqui vai estar com uma distância igual ao do raio. Quer ver? Eu vou marcar bem aqui, ó. Muito bem. Você pode afirmar que o ponto P está numa região exterior ou que o ponto P pertence à circunferência. Nesse caso, ele pertence, ó, ele está bem em cima da circunferência. Então, vamos marcar aqui, ó, pertence à circunferência. Quantas posições relativas você conseguiu identificar? Bom, vamos lá. Primeira posição que a gente identificou é quando o ponto P estava lá fora, tá certo? Então, aquela lá era uma posição exterior. Tá? Depois a gente identificou uma posição que estava dentro, interna, né? Então, segunda posição. E agora uma posição que pertence à circunferência. Então, foram 3. Uma fora, uma dentro e uma bem em cima da circunferência. 3 posições. Acertamos na mosca. Um ponto pode estar na região interior, quando a distância dele é menor do que o raio da circunferência, na circunferência, quando a distância dele é igualzinha à do raio, ou na região exterior, quando a distância é maior do que o raio da circunferência. Continuando aqui, ó, arraste a reta de forma que ela intercepte a circunferência. Aqui a gente vai descobrir 3 conceitos, tá? Que tá lá no seu livro, ó, vamos colocar aqui, tá aqui no seu livro. A gente vai descobrir através daquela ideia ali, o raio, a corda e o diâmetro, tá? Então eu vou estar definindo esses 3 nesse exemplozinho aqui para vocês. Então ele pede para a gente arrastar, ó, vou segurar aqui, ó, a reta e vou começar a arrastar. Por enquanto, ó, ela está fora, ó, começou a tocar a circunferência, ele mostrou ali para a gente, ó, A e B, começou a arrastar, e aqui está para fora também. Vou soltar ela aqui num determinado ponto, ó, vou soltar bem aqui, e aí ele vem com a definição de 3 coisas. Ó. O que é uma corda? A corda é um segmento cujas suas extremidades, as suas pontinhas, pertencem à circunferência. Vou levar o mouse aqui, ó. Dá uma olhada, ele está me mostrando um exemplo de corda. Então, corda é esse segmento azul. Tá? Ele tem, o que é um segmento, galera? Só relembrando aí, segmento é um pedaço da reta que tem início e fim. Então, a reta, no caso ali, é a reta S. Então, começou no ponto A e foi até o ponto B. Esse traço azul, esse segmento azul, ele é chamado de corda. Toda vez que vai de um ponto da circunferência até outro ponto, recebe esse nome. Diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda, tá? Ele é uma corda, ou seja, ele vai de uma extremidade até a outra, só que a característica dele, ele passa bem no meio da nossa circunferência, ele passa bem lá no centro, tá certo? Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro, é uma corda especial. E o raio é um segmento com uma extremidade bem no centro. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso, com uma extremidade bem no centro e outra num ponto da circunferência. Ou seja, a gente já viu no slide anterior ali, né, na amostragem anterior, que toda vez que sai do centro e vai até qualquer ponto da circunferência, se chama raio. Fechou então, galera? Então, a partir de agora, você já sabe aí uma piadinha de tiozão, tá ok? Você vai perguntar aí para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para quem estiver aí na sua casa nesse período, o que é pior do que cair um raio na cabeça de uma pessoa? É cair o diâmetro, né, galera? Porque o diâmetro, na verdade, se você prestar atenção ali, ó, são 2 raios, né?
do O até o A e do O até o B. Piada ruim do caramba, vamos lá. Continuando, galera. Aqui a gente vai definir o que é arco, tá? Então, sejam os pontos A e B dois pontos distintos, que não são extremidades de um diâmetro, de uma circunferência. O posicionamento dos pontos A e B na circunferência dá origem a dois arcos, tá ok? Arco de uma circunferência é a parte da circunferência limitada por dois desses seus dois pontos, né? Então, vamos lá, vamos entender o que é um arco menor. Ó, vamos clicar aqui. O arco, na verdade, então, ele é um pedaço da circunferência, tá ok? Vamos pensar lá na borda recheada da pizza. Ele é um pedaço dessa borda recheada. Então, naquele caso ali, eu tenho um arco menor. Quando que eu sei que ele é um arco menor, tá? Quando ele é um pedaço pequeno. Vamos clicar aqui no arco maior, ó, você já vai ter ideia. Ó. O arco maior é quando ele é um pedaço maior do que a metade de uma circunferência, entendeu? Ó, arco menor. Quando esse pedacinho é menor do que a metade. Arco maior, quando esse pedacinho vermelho, esse arco, ele é maior do que a metade. E a semicircunferência é exatamente a metade, tá certo? Então, semicircunferência é quando o ponto A e o ponto B são extremidades de um diâmetro, ou seja, cortou exatamente no meio a minha circunferência. Aí eu tenho uma semicircunferência. Continuando um pouquinho de conceito, ó, arraste a reta, depois compare os elementos da figura. Então vamos lá, vou pegar a reta aqui, vou arrastar, ó, vai criar alguns elementos, ó. Vamos soltar ela bem aqui, ó. Esse elemento que eu criei, tá? Do A até o B. Do A até o B é um arco ou é uma corda? Ó, ele é um arco ou ele é uma corda? Então aquele que eu criei ali, ó, do A até o B é uma corda, tá certo? Agora, o que eu criei ali? É um arco, tá certo? Então, se eu olho a parte do contorno da pizza, né, o contorno do meu círculo que eu fiz ali, eu vou ter um arco. Se eu olho a parte interna, ou seja, o segmento que vai do A até o B, eu vou ter uma corda. Então, não confundam esses dois conceitos. Ó, é o contorno e aqui a região interna, tá bom? Mais para frente. Identifique o tipo de elemento que é apresentado no círculo. Então, agora ele me deu um exercício aqui. Ó. Esse elemento vermelhinho que está passando na parte interna do círculo, ele é um arco ou ele é uma corda? Nesse caso aqui, ele é um... Pensou, pensou, pensou? Ele é uma corda, tá ok? Passou no meio. Ó. Parabéns, você acertou. Clique no botão novo para criar um novo exercício. Vamos criar um novo aqui. Ó. Aqui nesse caso aqui, continua sendo uma corda, está na parte de dentro. Vamos criar um outro. Corda de novo, vamos criar um novo, corda de novo, vamos criar um novo, corda de novo. Acho que todos aqui vão ser corda. Vamos para frente. Movimente a reta abaixo e verifique as posições relativas entre a reta e a circunferência, tá ok? Galera, esse exercício aqui não, aqui já chega, tá? Vamos voltar para o nosso livro aqui, dá uma olhadinha. Isso que você viu agora, através desses exemplos aqui, vai te dar base para você fazer os seus exercícios. Ó, vou voltar à página aqui, você consegue fazer o seu dialogar e conhecer, tá? Vai ser feito algumas perguntas a respeito dessa circunferência e esses pontos. Você vai conseguir facilmente responder isso aqui. E aqui, ó, você vai conseguir criar mais ou menos aquilo que a gente conversou. Ele fala, ó, considere a circunferência de centro O a seguir, desenhe 5 segmentos. Lá no nosso exemplo era reta, tá? Segmento é quando tem início e fim, dispostos de maneiras diferentes em relação à circunferência. E explique qual característica difere um segmento do outro. Uma dica, ó, olha aqui embaixo tem as 5 posições que ele está querendo. Tudo bem? Aí vem um organize as suas ideias, está dizendo assim, ó, na figura ao lado, tem uma figura bonitinha. O ponto O é o centro da circunferência, isso aqui é um resuminho da nossa aula, tá? O ponto do meio aqui é o ponto central, é o ponto O. O segmento, esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de segmento, tá? Então, o segmento AO, a distância de A até O, o BO e o CO são raios. Então, do A até o O, do C até o O e do B até o O, todos eles têm o mesmo tamanho, são chamados de raios, tá? O AB é um diâmetro da circunferência, o AB vai de uma extremidade até a outra passando pelo meio, é o diâmetro, e os pontos B e C dividem a circunferência em dois arcos. Os pontos B e C dividem em dois arcos. Eu tenho o arco laranjado,
que é chamado de arco maior, e eu tenho o arco verde, que é chamado de arco menor, verde ou azul aí, né? Aqui ele está falando azul, ó. Tá com a cor azul e o BC é o arco maior. BC é o laranjado, tá certo? Arco maior e o azulzinho é o arco menor. E aí vem um agora com você, galera. Esse agora com você, gostaria que você voltasse aí, né, nas explicações que você tem no seu livro e desenvolvesse isso aqui como tarefinha. Na nossa próxima aula, o Pro vai estar dando uma olhadinha, vai estar corrigindo com vocês, vendo se você preencheu corretamente, tá? Então você tem o número 1, 2, 3, 4 e 5. 5 é uma experiênciazinha, é legal você fazer ela, tá bom? Você vai fazer um recorte aí e vai verificar se você consegue chegar nessa resposta. Isso aí na nossa próxima aula a gente vai debater, vai discutir, eu vou estar fazendo essa correção. Beleza, galera? Finalizamos aqui então até a página número 76, o nosso encontro. Abração para vocês, até mais!